Olá, pessoal! Eu sou a professora Gerlaine Silva, uma mulher negra usando tranças, calça jeans e uma blusa azul. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vocês sabiam que existe cerca de 100 trilhões de bactérias vivendo no nosso corpo? É isso aí, pessoal, e mais uma infinidade de seres invisíveis habitando o corpo de cada um de nós. Como assim, professora? Então quer dizer que isso pode afetar a nossa saúde de alguma forma? Pode causar alguma doença? Bem, é o que nós veremos na aula de hoje, os micro-organismos e a saúde humana. Bem, mas vocês sabem o que são micro-organismos, né? E quais são os micro-organismos existentes? Observem essa figura. Os micro-organismos são organismos que só podem ser visualizados com o auxílio de um microscópio. Dentre eles podemos citar as bactérias, protozoários, vírus e fungos. Gente, e além do nosso corpo, né, que eu já falei para vocês que eles habitam, eles também podem ser encontrados na água, no ar e no solo. Professora, mas como é que eu posso identificar, diferenciar esses micro-organismos? Dê uma olhada nas suas principais características. Os vírus são acelulares, ou seja, eles não são formados por células. Por isso, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. E dentre eles, nós podemos citar o coronavírus, o vírus influenza e o vírus do HIV. Já as bactérias são micro-organismos unicelulares, sem um núcleo verdadeiro, ou seja, são procariontes. Dentre elas, nós podemos citar o bacilo de Koch, né, que são bactérias em forma de bastão, como vocês podem ver aí na imagem, e os estreptococos, que são esses que formam esses cocos que se organizam como se fosse um colar. Já os fungos podem ser tanto pluri- ou unicelulares e são eucariontes. Eles podem ser macroscópicos, como os cogumelos, ou microscópicos, como as leveduras. E, por último, os protozoários são organismos eucariontes e unicelulares, que podem possuir estruturas de locomoção como cílios e flagelos, né? Observem aí o Trypanosoma cruzi, esse rabinho, né, que a gente chama de flagelo, que é uma estrutura de locomoção. E o que esses grupos têm em comum? É que todos eles possuem representantes, né, com importância médica. Como assim? Existem representantes em cada um desse grupo que podem causar doenças. Bem, mas antes da gente falar um pouquinho mais das doenças causadas pelos micro-organismos, né, a gente precisa compreender as formas de transmissão dessas doenças. A transmissão de doenças infecciosas pode ocorrer de forma direta ou de forma indireta. A forma direta ocorre, né, passando diretamente do organismo doente para o organismo sadio, né? E a gente tem algumas formas de transmissão direta de doenças, que é o contato e a transmissão de gotículas. Então, o contato ele vai ocorrer quando você toca na mão de uma pessoa, quando você beija, quando você abraça, né? Por quê? Se eu tô com esse micro-organismo, ele vai estar passando para essa pessoa, né? E a transmissão por gotículas, ela ocorre, né, quando uma pessoa, por exemplo, tosse, né, muito próximo de outra, então ela vai acontecer por essas gotículas, tanto de tosse quanto da respiração, né? E esses micro-organismos, eles acabam, né, chegando até a outra pessoa e chegando, atingindo as mucosas, o olho, nariz, na boca e adentrando, né, naquele organismo. Então, por isso, gente, por exemplo, a gente tem algumas doenças, né, que a forma de prevenção vai ser o quê? O distanciamento, o isolamento, para você não estar próximo, né, de pessoas sadias, e também o uso de máscaras, né, para bloquear esse acesso desses micro-organismos às nossas mucosas. E as formas indiretas, né, elas podem acontecer pelo ar, através de vetor ou veículo, né? Como é que ela vai ocorrer a partir do ar? Essas partículas podem ser transportadas pelo vento, né? Por exemplo, no caso de uma pessoa que tem tuberculose, a gente tem abrir as janelas, né, para aquele ar circular e retirar aquela contaminação dali. Ou essas partículas também, né, podem ser carregadas por poeira, né, que são leves e que são facilmente
transportadas. Por isso é importante a gente manter a limpeza do lugar. Por vetor, ela vai ocorrer de forma, quando um animal consegue transmitir esse agente infeccioso desde um reservatório, o reservatório é o quê? É onde aquele micro-organismo consegue crescer, se reproduzir. Pode ser um ser humano, pode ser outro animal, consegue fazer essa transmissão desde o reservatório até um organismo sadio. E um exemplo que a gente tem de vetor é o mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. Porque quando ele pica uma pessoa que está com a doença, esse vírus vai ficar ali naquele organismo e quando ele pica, então uma outra pessoa sadia para se alimentar, ele acaba transmitindo esse vírus e a pessoa pega a doença. E o veículo, pessoal, são objetos, comidas, líquidos contaminados que servem de transporte para micro-organismos, tá? Por exemplo, quando você come, uma verdura, uma fruta sem lavar, quando você bebe uma água contaminada, você está fazendo uma porta de entrada para aquele agente infeccioso ali no seu organismo. Por isso a importância da gente lavar muito bem os alimentos antes de consumir e da gente conhecer a procedência da água que a gente utiliza também para fazer essas coisas. Por exemplo, se você não tem água tratada na sua casa, essa água precisa ser fervida antes de ser consumida. Tá? E outras medidas preventivas vão estar relacionadas com a forma de transmissão dessas doenças. A gente tem, por exemplo, a Covid-19, que a gente veio com aqueles hábitos de lavar as mãos com sabão, de higienizar com o álcool gel, porque é importante a gente fazer a retirada desses micro-organismos de forma que a gente não transmita ele para outras pessoas. Tá? E por falar em lavar as mãos, a gente vai fazer uma prática muito interessante agora. Vem comigo. Bem, pessoal, então eu convidei a professora Silvane para ser a minha cobaia aqui nesse experimento, Professora, eu vou te dar uma venda, você vai fechar os olhos e depois eu vou colocar um pouquinho de sabonete líquido para você mostrar para eles como é que se lava as mãos, tudo bem? Ok. Vamos lá? Aqui? Isso, pode colocar. Vou colocar um pouquinho de sabonete líquido nas mãos dela. Pode lavar. É grosso. Tudo bem, agora pode mostrar as mãos. Vou tirar as vendas para você ver o resultado. Nossa, que isso? Gente, isso é para mostrar para vocês, que a gente fala muito em lavar as mãos, mas existe uma forma correta. Se vocês observarem aqui, tem partes das mãos onde, o nosso sabão falso, ele nem atingiu. Então, existe uma forma correta de lavar as mãos, Professora, você sabe mostrar para eles qual é essa forma correta? De lavar as mãos? Isso. Gente, a forma correta de lavar as mãos, é entrelaçando os dedos de modo que o sabão atinja toda a superfície das suas mãos, tá? Isso aqui é um exemplo de mão que está sendo bem lavada. Então, fiquem de olho nessa dica. Bem, pessoal, e agora, que vocês sabem sobre as formas de transmissão, e algumas medidas preventivas, a gente vai conhecer algumas doenças causadas pelos micro-organismos que eu apresentei para vocês lá no início da aula. Deem uma olhada no slide. As primeiras, são as doenças causadas por vírus. Temos vários exemplos, como rubéola, AIDS, gripe, catapora, chikungunya, febre amarela e, claro, gente, a Covid-19. Quem nunca ouviu falar do coronavírus, não é mesmo? É o agente causador da Covid-19. Uma doença que afeta as vias respiratórias, podendo trazer tosse, febre, cansaço e dificuldade de respirar. As principais formas de contaminação são o contato direto com enfermos, gotículas, secreções e superfícies contaminadas.
Desta forma, a prevenção se dá a partir do distanciamento social, uso de máscaras e, claro, gente, a vacinação. Nós também temos uma infinidade de doenças causadas por bactérias, dentre elas tuberculose, sífilis, gonorreia, meningite, clamídia e a cólera, da qual eu vou falar um pouco mais para vocês. A cólera é causada pela bactéria Vibrio cholerae e apresenta como principais sintomas diarreia e vômitos que podem levar à desidratação e até à morte. Dessa forma, gente, evitar essa doença é uma ação conjunta da população com hábitos de higiene, como lavar as mãos e os alimentos e ingerir água tratada ou fervida, e, claro, do governo, fornecendo saneamento básico, né, e evitando, assim, a contaminação de fontes de água por fezes. Eu trouxe também algumas doenças causadas por fungos, como a candidíase, histoplasmose, meningite fúngica, esporotricose e a micose de praia, o famoso pano branco, né? Quem nunca ouviu falar. Ela é uma doença causada por leveduras do gênero Malacésia e é característica pelo surgimento de manchas brancas ou amareladas na pele. Essa levedura normalmente já está presente na nossa pele e por alguns motivos elas podem aumentar a sua população, levando a manifestações clínicas. Alguns dos motivos são a imunidade baixa, muito contato com umidade e calor, alterações hormonais, por exemplo, né, causadas pelo uso de contraceptivos e a sudorese excessiva. Assim, gente, a forma de prevenção dessa doença é evitar o uso de roupas molhadas por muito tempo, fazer o uso de roupas leves e arejadas no verão para evitar acúmulo de suor. E, por fim, falaremos de algumas doenças causadas pelos protozoários. Dentre elas, podemos citar a giardíase, a mebíase, doença de Chagas, malária, leishmaniose e toxoplasmose. Já ouviram falar em toxoplasmose? Muitas pessoas relacionam essa doença ao gato, né? Essa doença, ela apresenta como sintomas dores musculares, febre e também dor de cabeça, né? E as suas complicações podem causar cegueira e convulsão. Essa doença pode ser transmitida, né, principalmente, deem uma olhada ali na figura, né, a partir da ingestão de alimentos contaminados, né, como carnes e verduras, ou por meio do contato com as fezes de gatos infectados, ou mesmo pode ser transmitido da gestante para o bebê. Assim, gente, as medidas protetivas, né, envolvem o consumo de carne bem cozida, sobretudo, né, se estiver grávida, fazer o controle de possíveis reservatórios, né, como vocês podem ver ali na figura, né, dentre eles pragas como os ratos, e higienizar a mão após o contato com a caixa higiênica dos seus gatos, além de ter, né, alguns cuidados, como evitar que esses animais de estimação tenham contato, saiam na rua para ter o contato, né, com esses reservatórios e sejam, então, contaminados. Bem, como vocês viram, gente, existem muitas doenças causadas por esses seres invisíveis. Por isso é importante, né, que a gente esteja atentos à forma de prevenir essas doenças, né? E para a gente fixar essa ideia, eu trouxe um exercício para a gente finalizar a nossa aula. Deem uma olhada no slide. A proposta é relacionar as doenças listadas abaixo com a medida preventiva adequada a cada uma delas, né? Então, a cólera, qual seria a forma adequada de prevenir? Consumir água tratada ou fervida, né? Além do saneamento básico. Com relação à toxoplasmose, né, que muitas pessoas erroneamente associam essa doença ao gato, a gente pode, né, além de evitar consumo de alimentos mal cozidos, né, como a carne, a gente pode também ter o hábito de lavar as mãos após retirar os dejetos da caixa higiênica do seu gato. Limpou a caixa do gato? Lave as mãos. Com relação à Covid-19, né, a gente tem observado aí o uso de máscaras, distanciamento e isolamento social, mas hoje a gente sabe que principalmente a gente tem a forma que é a vacinação contra essa doença. E a micose, a gente pode
prevenir, evitando o uso de roupas molhadas por muito tempo, que a gente sabe que essa umidade cria um ambiente favorável para o fungo. E aí, gente, acertaram? Eu espero que sim, né? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, lavem as mãos, né? Bebam bastante água filtrada e se vacinem. Cuidem da saúde de vocês. Até a próxima aula.